Em 1922, uma descoberta arqueológica chocou o mundo inteiro. Uma tumba selada por mais de 3.000 anos finalmente havia sido aberta. Lá dentro estava o jovem faraó Tutancâmon, cercado por ouro, artefatos preciosos e um silêncio quase sobrenatural. Mas o que deveria ser uma conquista histórica logo se transformou em uma sequência de mortes, medo e mistério. Pessoas ligadas à abertura da tumba começaram a morrer em circunstâncias estranhas. Coincidência ou a vingança de um faraó que jamais deveria ter sido perturbado? Tutancâmon subiu ao trono ainda criança, aos 9 anos, em um período turbulento do Egito. Seu reinado foi curto e marcado por desafios políticos e religiosos. Ele morreu com apenas 19 anos, mas sua tumba guardaria segredos mortais por séculos. Sua tumba, diferente de muitas outras, foi encontrada quase intacta. Ouro, carruagens, joias, estátuas e objetos rituais enchiam os cômodos, como se o passado tivesse esperado séculos em silêncio. Mas talvez aquele silêncio fosse um aviso. Em novembro de 1922, Howard Carter finalmente encontrou a entrada da tumba. Degraus esculpidos na rocha surgiram sob a areia, revelando um caminho escondido. A ansiedade era enorme. Estavam prestes a abrir um lugar intocado há milhares de anos. Quando a tumba foi aberta, o sarcófago de Tutancâmon estava lá, rodeado por ouro e artefatos. Cada objeto parecia contar uma história do passado. Mas ninguém imaginava que, junto com os tesouros, vinham sussurros do desconhecido. E pouco depois, a primeira morte atingiria aqueles ligados à descoberta. O primeiro grande nome ligado à maldição foi Lord Carnarvon, financiador da expedição. Ele havia ajudado Howard Carter a manter as escavações em andamento. Mas poucos meses após a abertura da tumba, Carnarvon sofreu uma picada de mosquito, aparentemente comum, mas que desencadearia uma infecção mortal. Após a morte de Carnarvon, o público ficou fascinado. Manchetes sensacionalistas espalharam a história da maldição do faraó. Alguns relatos falavam de apagões de luz, uivos de animais e coincidências assustadoras. Tudo isso aumentou a ideia de que o faraó ainda protegia sua tumba. Mas Carnarvon foi só o começo. Outras mortes misteriosas se seguiram. Além de Carnarvon, outros associados à expedição também faleceram. Cientistas, arqueólogos e visitantes próximos foram vítimas de doenças e acidentes misteriosos. Para a opinião pública, isso reforçava a ideia de que a tumba guardava uma força vingativa, protegendo o descanso do faraó. A mistura de fatos, coincidências e superstição transformou a maldição em lenda. Cada morte, mesmo que natural, parecia confirmar a ira do faraó. E a tumba de Tutancâmon tornou-se um símbolo de mistério e terror, atraindo a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Jornais da época adoravam a história. Manchetes falavam da vingança do faraó e ameaças inscritas na tumba. Frases como "a morte virá sobre quem perturbar o rei" circulavam por todo o mundo. Muitas dessas mensagens não foram confirmadas na tumba, mas isso pouco importava para o público. A lenda combinava tesouros, tumbas seladas, mortes misteriosas e advertências antigas. Uma narrativa irresistível que atravessou gerações, tornando Tutancâmon uma figura que ninguém esqueceu. Mas seria apenas superstição ou havia algo mais? Cientistas e historiadores começaram a analisar o caso com frieza. Bactérias, fungos e micro-organismos em tumbas fechadas poderiam causar doenças. A coincidência estatística e o medo coletivo também contribuíram para a ideia de maldição. Howard Carter, por exemplo, viveu muitos anos após a descoberta, enfraquecendo a ideia de uma maldição imediata.
Mas o fascínio da história continuou, porque o mistério ainda permanecia vivo. A maldição de Tutancâmon atravessou décadas, inspirando filmes, livros e documentários. Mais do que arqueologia, tornou-se símbolo do choque entre razão e superstição. Uma história em que um faraó morto há 3.000 anos ainda parece sussurrar para o mundo moderno. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso foi coincidência ou que a tumba de Tutancâmon realmente carregava uma maldição?